Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo maravilhosamente bem. Vamos para a nossa 27ª aula, as 4 fases do mercado. E afinal, quais são as 4 fases de mercado? E aliás, como assim 4 fases de mercado? Dow não falavam que era 3? Ah, mas Richard Wyckoff defende 4 fases do mercado, na qual eu vou explicar agora para vocês como é que funciona. Antes eu gostaria de pedir para que você se inscreva, curta, comente, compartilhe com seus amigos o nosso canal. Dá essa força aí pra gente, conto com vocês. Bora pra aula? Nesse ponto da aula do nosso curso, nós vamos aprender duas coisas: a causa e o efeito, ok? E como essa causa e efeito vai distribuir em 4 fases do mercado. Tá legal? Vamos começar pela causa. Então vamos lá. Causa. A causa é a atuação do big player montando suas posições no mercado. Em função destes players operarem grandes blocos de ordem, eles precisam realizar como se fossem manobras nos preços e ativos. Essas manobras, que é a atuação ativa e passiva do big player, são a causa do comportamento dos preços, price action, ok? Então, é por causa dessas movimentações que os big players fazem que começa a surgir ali a causa. A causa do quê? Da possível tendência que vai desenvolver após a causa, ok? E aí, o porquê dessa tendência ser de alta ou ela ser de baixa vai depender da causa. A causa foi o quê? A causa te demonstrou que teve mais testes para fazer uma nova máxima e não conseguiu e está desenvolvendo melhor para venda? Ou será que a causa testou mínimas e não desenvolveu e está demonstrando mais força para compra? Isso vai ser então a justificativa utilizada para poder surgir o efeito, ok? O efeito é logo após essa montagem de posições que a gente tem dos big players, tá legal? Então vamos lá, certo? É a atuação do big player no mercado manipulando as ordens em regiões de oferta e demanda com a finalidade de montarem suas posições no mercado, que causa toda a movimentação dos preços e, por consequência, todos os padrões gráficos. E por padrão gráfico, se formou padrão gráfico que você está acostumado a ver por aí, bandeira, que mais? Diamante, ombro, cabeça, ombro. Isso daí são efeitos da causa, ok? Então vem a causa primeiro e aí depois faz a formação do efeito, e nessa formação do efeito é onde a gente vê esses padrões gráficos acontecendo, ok? Onde no contexto certo pode ser que dê dinheiro, no contexto errado vai te dar um stop, ok? Então muito cuidado, tá legal? Mas vamos lá então. Agora vamos explicar sobre o efeito, ok? Então a causa é justamente essa montagem de posições dos big players, essa manipulação que eles fazem, ok? E agora vamos estudar o efeito. O que seria o efeito? Efeito. E os padrões efeitos se repetem porque essas manobras têm muita lógica que precisa ser respeitada em função do big player conseguir a liquidez e preços necessários para executar suas intenções no mercado. Qualquer coisa que fuja a essa lógica está indo contra a própria atuação deles mesmos. Portanto, as estruturas gráficas, os padrões, nada mais são do que a representação ou efeito da atividade do big player manipulando o mercado a seu favor para conseguir atuar de forma pesada, porém milimetricamente na negociação dos ativos, ok? Então o efeito é justamente
o resultado que tem por causa da causa, ok? Então, o que é a causa? É a motivação que o player tem para montar a posição dele. Isso daí vai fazer a causa. Automaticamente, o que deslanchar dessa causa é efeito dessa causa que foi montada, ok? E por que é um efeito dessa causa montada? Porque se o player está preparando para comprar, não se preocupe, o player não vai deixar cair, ok? Então, se o player está preparando para vender, não se preocupe, o player não vai deixar subir. Então é por isso que tem a causa que vai gerar o efeito depois. E a causa é justamente ele montando toda ali a base dessa movimentação que a gente vai ter no efeito, ok? Para vocês entenderem melhor então, vamos lá. O que a manipulação gera? Efeito, as 4 fases do mercado ou ciclos do mercado. Vamos lá. Então aqui, ó, nós temos a primeira causa, ok? A causa, olha aqui, ó, o preço tentando desenvolver, vem, testa a mínima, vai, faz uma nova máxima, vem, testa a mínima novamente, vem, faz um padrãozinho aqui, né, já volta na região de 50% e vai testar a máxima mais uma vez, onde ele retorna e ele rompe forte essa barreirinha que existe aqui. E depois, ó, se a gente dá uma esticadinha, né, que aqui então formou a nossa primeira formação de rompimento. Aí ele faz o que? Ele vem dar mais um teste para fazer a movimentação dele, onde provavelmente tem o nosso gatilho e o nosso fluxo. E aí, gente, a gente vem no efeito. No efeito o que? Dessa acumulação, ok? Dessa causa. E aí ele vai subindo o mercado. Faz os testes aqui e já começa a parar na área de distribuição. O que seria essa área de distribuição? Olha lá, testa, faz uma nova máxima, não progride, vem, faz uma mínima e faz aqui. O que é então essa distribuição? É justamente aquela parte em que o player começa a realizar, ok? E aí é que tá o ponto, porque a gente precisa ver nessa fase de distribuição qual que vai ser a causa dela. Então, a causa dela vai se desmembrar depois em uma queda. Então os players vão mostrar por intermédio do volume, lógico, né, e do preço. Ele vai demonstrar ali pontos o que de exaustões para subir, onde ele faz testes para subir e não tem continuidade nesse movimento, então não tem interesse de compra ali para cima. Automaticamente o que o grande player vai entender? Então deixa eu realizar. E aí a hora que ele realiza, vem a paulada, ok? Por quê? Pelo que eu já expliquei para vocês em aulas passadas. Aí ele dá a paulada da realização dele e aí depois o preço vai caindo, pegando stop por stop de quem está comprado de alguma parte aqui desse outro efeito que nós tivemos, ou até mesmo quem aqui na fase de distribuição achou que iria desenvolver um mercado comprador devido à tendência que ele está vindo de alta, né? Então ainda está na expectativa positiva para o mercado, entra comprado e vira liquidez a hora que o grande player joga o preço para cima do stop, ok? Do stop dessa pessoa, né? Desse varejo, tá legal? Então aí vai fazer o quarto efeito, ok? Então nós temos aqui, ó, segundo Wyckoff, nós vamos ter uma causa, duas causas. E vamos ter dois efeitos, um efeito e dois efeitos. Então sempre tem uma causa e o efeito dessa causa. Vai ter outra causa, efeito da causa, ok? Aqui no caso a gente tem por distribuição, certo? Distribuição por quê? Porque o preço retornou. Ah, e se ele tivesse continuado? Aqui seria acumulação novamente, certo? É só nomenclatura isso daí, tá legal? Beleza. Continuando a aula. Desta forma, então, nós temos, ok? A manipulação da lei da oferta e de demanda, que vai ser a causa, ok? Essa manipulação feita vai ser a causa do próximo movimento, ok? E aí vai resultar o quê? Em consolidações. Em consolidações que vai resultar em um efeito barra causa. Esse efeito barra causa, por quê? Olha aí aqui. Aqui a gente está tendo, né, a acumulação.
No caso dessa acumulação, nós já temos o que nessa acumulação? Uma consolidação, perfeito? Vem aqui a consolidação, olhem só, então vamos ter a formação da consolidação, perfeito. E aí vai desenvolvendo a tendência. Depois nós vamos ter aqui a fase de distribuição. De distribuição, novamente, olha lá, consolidação, correto? Aqui consolida mais uma vez para poder vir trazer o próximo efeito. Entenderam? Então por isso. E aí, no meio dessas consolidações é onde a gente vai encontrar o quê? Os padrões gráficos, que são o base de efeito, e vão resultar nas tendências também, que são o efeito. Ok? Então é assim que funciona. Opa, apertei errado aqui. Então continuando. Agora é uma conversa que eu tenho com vocês, ok? Até agora no curso já podemos concluir, certo? Eu espero que você chegue nessa conclusão. Se você não estiver chegando nessa conclusão ainda, ou reassiste às aulas, ou corre pro link da dúvida aí, que tem no vídeo, e venha tirar suas dúvidas, ok? Porque isso é o que é para estar na sua visão até o momento, assistindo todas as videoaulas até agora, ok? Então vamos lá, o que nós temos? Os mercados financeiros são uma coisa viva. Eles estão em constante mudança devido à sua interação contínua entre compradores e vendedores. É por isso que seria um erro utilizar modelos ou sistemas fixos para tentar ler o contexto do mercado, ok? E o que eu quero dizer com isso? É justamente os padrões gráficos, o que te engessa, ok? Que você tem que sempre estar procurando ali aquele meio de padrão gráfico para você montar a sua entrada. Não, o mercado ele conversa com você. Às vezes sem um padrão gráfico ele vai dar uma movimentação. E se você interpreta o gráfico, se você interpreta volume com preço, você consegue pegar essas movimentações do mercado, ok? Então é por isso que eu sou contra esses meios engessadores que existem por aí, onde você vai procurar figuras gráficas e às vezes essa figura gráfica vai estar no momento errado, ou vem me dizer que você nunca confundiu estrela cadente com um martelo. Provavelmente você já confundiu. Se não confundiu estrela cadente com martelo, você confundiu martelo com estrela cadente. Isso eu tenho certeza também, ok? Então, esses padrões que engessam e que acabam atrapalhando a gente, ok? É por isso que eu sou contra. E se o mercado ele é uma coisa viva, ele tem que ter espaço para movimentar da forma com a qual ele está ali agindo no momento, ok? E aí, como é que você vai engessar uma coisa viva? Como é que você vai se engessar agora? Você vai ficar aí todo durão, engessado. Não, o vivo tem que se movimentar, não tem? Assim é o mercado, ok? E o que é mais importante, o mercado te conta as movimentações que ele faz, não é? Até agora, pelo que eu ensinei para vocês, inclusive na questão dos candles, a aula dos candles, ele te ensina como você vai interpretar ali a movimentação do preço, validando com quem? Com volume, ok? Então, eu já ensinei isso para vocês. Isso é a vida do mercado, entenderam? Vamos lá, continuando. Consciente de que é praticamente impossível para o preço desenvolver duas estruturas idênticas, a de negociação proposta pela metodologia de Wyckoff é flexível na análise do mercado, ok? Isso vocês vão ver na hora que eu aprofundar mais em Wyckoff, que vai ser na próxima aula, certo? O preço pode desenvolver diferentes tipos de estruturas, dependendo das condições em que é encontrado. É por isso que precisamos de uma abordagem que dê alguma flexibilidade aos movimentos de preços, mas que, ao mesmo tempo, seja rígida por determinados elementos fixos que proporcionem a maior objetividade possível à leitura. Um exemplo clássico que a gente pode utilizar aí é na aula que eu dou para vocês de suporte e resistência, ok? A gente não engessa o mercado, o suporte não vai ser sempre suporte, um suporte vencido ele pode se tornar uma resistência, a mesma coisa a resistência, a gente não engessa, bateu ali na resistência, tem que ser resistência, não, rompeu a resistência, aquela resistência vai virar um suporte, ok? Então é nesse contexto, não tem como a gente engessar o mercado, e é isso que eu quero deixar muito claro para vocês nesse curso, certo? Então tá, continuando aqui nas leituras, esses aspectos
Estes aspectos fixos da metodologia são os eventos e fases que compõem o desenvolvimento das estruturas. Sendo assim, daremos início à estrutura de Wyckoff. Já aviso, será a nossa aula mais longa, mas que te trará informações importantíssimas, ok? Não vamos perder a próxima aula, porque nós vamos estudar simplesmente isso daqui, ó. Esta é a estrutura de Wyckoff, ok? E eu vou ensinar para vocês a fase A, a fase B, a fase C, a fase D e a fase E. Aonde em cada fase tem lá os seus pontos que eu vou passar para vocês, que são esses que eu estou marcando agora. Olhem só o tanto de coisa que tem pra gente estudar na estrutura de Wyckoff, ok? E é tudo sem engessar o movimento do preço, certo? E eu vou ensinar para vocês na próxima aula. Obrigado pela presença de vocês, espero que vocês tenham curtido, comentado, compartilhado com seus amigos, tá legal? Um abração para vocês, até a próxima aula e tchau, tchau!